Cultivo Online, capítulo 727, Yin e Yang. O que eu preciso fazer? Yuan decidiu-se ao ouvir que poderia ajudar Shu Liuxiang. Feng Yuxiang pegou outra caixa de seu anel espacial e entregou a ele. Abra. Yuan assentiu e abriu a caixa e, para sua surpresa, havia uma balança dentro. No entanto, não foi a escala do dragão da inundação. Essa escama era vermelha brilhante e emitia uma aura ardente que fazia Yuan sentir como se seu rosto estivesse diante de um forno aberto com temperatura máxima. O que é isso? Yuan olhou para Feng Yuxiang enquanto o ar quente continuava soprando em seu rosto. Essa é a escala de um dragão do inferno. Eles são exatamente como o dragão do dilúvio, mas com um elemento de fogo. O dragão do dilúvio e o dragão do inferno são como Yin e Yang, com o dragão do dilúvio sendo Yin e o dragão do inferno sendo Yang. Apesar de seus elementos diferentes que normalmente se opõem, você pode realmente cultivá-los juntos. Se vocês cultivarem a escama do dragão do inferno enquanto ela cultiva a escama do dragão da inundação, vocês poderão aliviar a dor um do outro. No entanto, como ela já absorveu uma pílula que potencializa seus efeitos, você também terá que fazer o mesmo para que isso funcione. Vai ser incrivelmente doloroso, jovem mestre. Você ainda quer fazer isso? Eu farei. Ele imediatamente assentiu. Isso não apenas beneficiará Shu Liuxiang, mas também o beneficiará. Além disso, você deve saber que a escama do dragão infernal afetará apenas aqueles com veias espirituais de fogo. Se você não tiver tais veias, não se beneficiará com isso. Feng Yuxiang disse de repente, deixando Yuan sem palavras. Ele não conhece o elemento de suas veias espirituais, e se isso não o afetasse, seria definitivamente uma droga para ele. No entanto, se funcionar com ele, ele saberá que possui veias espirituais do elemento fogo. Independentemente disso, estou fazendo isso por Lulu. Mesmo que eu não me beneficie com isso, estou bem com isso. Yuan finalmente disse. Ok, e você, quer continuar? Se não quiser, não há sentido em tudo isso. Feng Yuxiang perguntou a Shu Liuxiang em seguida. Eu quero continuar. Ela disse enquanto lentamente se levantava. Bom. Quando você estiver pronto, jovem mestre. Yuan tirou a roupa e entrou na banheira com Shu Liuxiang. Feng Yuxiang então deixou cair a escama do dragão do inferno dentro da banheira, e a água gelada imediatamente começou a derreter, tornando-se rapidamente morna. Vocês podem ir em frente e começar a cultivar agora, ela disse a eles um momento depois. Yuan respirou fundo e começou a absorver o tesouro. Ah, isso realmente dói, Yuan exclamou com uma voz chocada. Ele havia subestimado a dor que Shu Liuxiang sentiu antes. Mas depois de experimentá-la, não a culpou por querer desistir. E é assim que se sente com a dor diminuída. Não consigo imaginar que seja mais doloroso do que isto. Yuan chorou interiormente. Vendo o rosto dolorido de Yuan, Shu Liuxiang parou por um momento para se preparar antes de começar a absorver o tesouro novamente. Dor intensa imediatamente permeou todo o seu corpo. Mesmo que não fosse tão insuportavelmente doloroso como antes, ainda era doloroso o suficiente para deixar a maioria das pessoas inconscientes, caso experimentassem isso. No entanto, desta vez ela não foi a única a sofrer, e Yuan estava suportando a mesma dor só por ela, então ela não podia desistir, por mais doloroso que fosse. Jovem mestre, diminua a velocidade do seu lado. Se você absorver o tesouro muito rapidamente, o Yin e o Yang ficarão desequilibrados e só ficará mais doloroso a partir daí. Feng Yuxiang o avisou. Yuan assentiu silenciosamente e controlou seu ritmo até combinar com o ritmo de Shu Liuxiang. Eu sei que é muito doloroso, mas pelo menos será feito dentro de 1 hora se você continuar no seu ritmo. Feng Yuxiang disse um momento depois. 1 hora normalmente desaparecia muito rapidamente, especialmente quando eles estavam concentrados. Mas desta vez foi diferente. A sensação de dor os fazia contar cada segundo mesmo que não quisessem, fazendo com que parecesse mais longo que a realidade. No entanto, apesar de sentirem níveis semelhantes de dor, tanto Yuan quanto Shu Liuxiang estavam tendo experiências totalmente opostas. Shu Liuxiang foi atacada por uma sensação extremamente fria enquanto sentia como se suas veias espirituais estivessem sendo esfaqueadas por pingentes de gelo afiados. Enquanto isso, Yuan sentiu como se estivesse sendo assado dentro de um forno, e seus órgãos internos e sangue pareciam estar envoltos em chamas. Já se passou quase 1 hora. Eu me pergunto se a escala do dragão infernal afetará o jovem mestre e, se isso acontecer, quanto aumentará seus talentos. Feng Yuxiang murmurou para si mesma. Uma pequena porcentagem do talento do irmão Yuan é suficiente para fazer até mesmo um gênio que aparece uma vez a cada século parecer um cultivador comum, disse Xiao Hua. Sim, é por isso que estou animado. O que acontecerá se ele tiver veias espirituais do elemento fogo? Mais alguns minutos depois, Yuan abriu lentamente os olhos e respirou longa e profundamente. Jing. Menor que sua resistência à dor aumentou significativamente maior que. Lulu, você está bem? Yuan perguntou a ela. Sim, estou bem, só um pouco exausto, só isso. Eles saíram da banheira pouco depois. Depois que eles se vestiram, Feng Yuxiang perguntou, como vocês se sentem? Eu realmente não posso dizer. Deveríamos nos sentir diferentes? Yuan perguntou.
Na verdade não, contanto que você não sinta nenhuma dor ou enjoo. Isso significa que você conseguiu absorver o tesouro com sucesso. Achei que o temperamento corporal fosse a coisa mais dolorosa do mundo. Mas minha experiência hoje provou que eu estava errado. Yuan suspirou. Feng Yuxiang sorriu e disse: se você acha que isso é doloroso, espere até experimentar tesouros que são muito mais potentes do que a balança. Embora sejam considerados tesouros celestiais neste mundo, são apenas tesouros de baixo grau no mundo superior. Céus. Yuan engoliu em seco nervosamente depois de ouvir suas palavras. De qualquer forma, vamos descansar aqui por hoje. Voltaremos para mim amanhã, ele então disse.